Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai começar falando de patologia mamária. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Tá uma claridade atrás de mim, né? Tô com a janela aberta. Estão vendo em tela cheia? Sim, professora. E está passando slide, né? Tá sim. Maravilha. Então, tá, qualquer coisa vocês podem ir me interrompendo, ver se assim fica melhor, tá? Pessoal, então falando um pouquinho de patologia mamária, é a primeira aula que vocês vão estar vendo alguma coisa específica relacionada a neoplasias, então vamos com bastante calma. Vocês estão no terceiro período e vão ter muitos termos novos, muita nomenclatura nova. Vocês não se apavorem, porque aos poucos vocês vão estar se adaptando com esses termos. Quando a gente fala da mama, a gente precisa lembrar da mama e de qualquer órgão que a gente esteja estudando. A gente precisa lembrar da anatomia do órgão, das relações anatômicas, o que tem de proximidade com essa glândula, tá? E com esse órgão que a gente vai estar estudando. É saber que o tecido mamário é esse tecido aqui, ó, é um tecido fibrogorduroso, ele fica localizado na frente da musculatura peitoral, a gente tem o externo dividindo, separando esses dois tecidos mamários, tá? Aqui na frente, eu tô tentando achar a seta aqui para eu botar, tá escuro. Peraí, pessoal, que eu tô procurando um apontador. Não. Aqui eu fiz. Acho que é do lado da setinha para passar o slide, professora. Pois é, eu tô procurando ela aqui e não tô achando a caneta. Ah, exatamente, isso. Obrigada, é isso mesmo. Aqui a gente tem, então, a musculatura peitoral. Eu quero caneta. A musculatura peitoral e o tecido fibroglandular. Esse tecido, ele tem um prolongamento aqui para a axila. E o que é importante vocês estarem notando nessa imagem? Todas as secreções que estão nos ductos linfáticos e que vão para os ductos linfáticos, né, para serem drenadas, elas vêm aqui para a lateralidade da mama. E aqui a gente tem um conjunto de linfonodos que fica na axila desse paciente. Existe o grupo de linfonodos aqui também para external, mas em especial quando a gente estuda neoplasias de mama, esse grupo de linfonodos que fica aqui na axila é extremamente importante. É aqui que a gente vai estar vendo e vai estar estudando o linfonodo sentinela, que é aquele primeiro linfonodo que vai estar recebendo as células neoplásicas, as células malignas que podem estar invadindo os ductos linfáticos e alterando o prognóstico dessa paciente que a gente vai estar vendo, tá? Quando eu quero me referir a uma lesão na mama ou alguma alteração, alguma cicatriz, como é que eu vou estar fazendo essa referência? Como é que eu vou escrever? Como é que eu vou falar isso para um colega? Ou como é que eu vou anotar isso no prontuário da paciente? Existem duas maneiras principais, né? A primeira é você dividindo essa mama, você pega e traça uma linha, que na verdade uma horizontal e uma perpendicular, né? Na verdade, uma perpendicular, uma vertical e uma horizontal na direção aqui do mamilo, e você vai dividir em 4 quadrantes. Então, aqui seria, né, quadrante superior interno, superior externo, inferior interno, inferior externo. A gente também pode se referir aos quadrantes internos como mediais e aos quadrantes externos como laterais. São duas possibilidades da gente estar fazendo referência a essa localização da mão. Uma outra possibilidade é a gente estar imaginando um relógio e a gente está se referindo, por exemplo, se eu tenho uma lesão que eu quero falar nessa localização, lesão a 1 hora. Se eu tenho uma lesão nessa localização, lesão a 8 horas. Sempre que eu estou na região da areola e do mamilo, eu vou chamar de região retroareolar ou região união dos quadrantes da mama, é uma possibilidade.
O tecido mamário, ele é constituído, né, por ácinos e por ductos. A gente tem dois tipos celulares predominantes, que são as células epiteliais, que são essas células internas que revestem internamente, e essas células mioepiteliais, que são essas células que estão externamente. Essas células epiteliais, elas são responsáveis por estar produzindo e secretando leite, e as células mioepiteliais são células responsáveis por fazer a contração desse ducto e estar fazendo a secreção, né, a expulsão dessa secreção que está dentro do ducto. Então, são células com finalidade contrátil. Então, vai estar fazendo a extrusão desse leite que está sendo secretado. Essa é a função dessas células. O tecido mamário, ele é, vamos lembrar aqui um pouquinho da histologia, né? Ele é formado por essas unidades, assim, ductolobulares, né? Vou estar formando esses lóbulos, tá? Eu vou ter o seio lactífero, que vai estar desembocando num ducto principal, e esse arranjo aqui do tecido mamário em lóbulos. Dentro desses lóbulos, eu tenho uma unidade menor, que eu vou estar chamando, né, de lóbulo mamário. Então, os lóbulos mamários e o lóbulo mamário. Então, aqui, ó, quando vocês olham, eu tenho os ductos, e aqui eu tenho a formação desse lobo mamário. Lobo mamário, e esses lóbulos que são essas unidades menores, que quando se juntam nesse ducto aqui, formam essa estrutura aqui arredondada. Então, só lembrando, são ductos mamários e lóbulos mamários. A gente tem, né, nas mulheres, cerca de 15 a 20 ductos mamários. Esses ductos têm por objetivo, essa é a estrutura do ducto, de estarem fazendo, né, a drenagem desse conteúdo que está sendo produzido dentro desses lóbulos mamários. Esse ducto também tem a mesma histologia dos ácinos que constituem o lóbulo mamário. Então, você não tem na mama estrutura histológica diferente de células epiteliais e as células mioepiteliais. Isso é muito importante, porque na malignidade da mama, uma das coisas que a gente procura é a perda desses dois tipos celulares. Aqui eu tenho a papila mamária e a areola. Isso aqui é muito importante também para a gente, além de localizar, saber, né, que o conteúdo, algumas patologias mamárias, a gente saber que aqui é onde confluem esses ductos, a drenagem desses ductos, então a gente encontra secreção através da papila mamária. Isso é importante para a gente estar diferenciando, quando estuda essas secreções, condições benignas de condições malignas, de condições inflamatórias. Então, isso é muito importante. Nessa imagem, para vocês estarem observando a relação anatômica, ó, da costela, aqui a gente tem a musculatura peitoral, e aqui o tecido fibrogorduroso, eu tenho fibrose, né, tecido fibroso e tecido gorduroso, onde vão estar inseridos, né, esses lóbulos e esses ductos mamários. O que vai variar a constituição da mama? Por que eu tenho a mama de uma mulher mais jovem sendo mais firme do que, muitas das vezes, a mama de uma mulher com mais idade? O que vai estar variando a consistência da mama é a quantidade do tecido fibrogorduroso. Então, a mama de mulher mais jovem tende a ser uma mama mais fibrosa, por isso ela é mais dura. E a mama de uma mulher com mais idade tende a ser mais gordurosa, por isso ela tende a ser mais mole. Isso vai acontecendo com o envelhecimento. Por isso, muitas das vezes, né, existe aquela diferença na indicação dos exames para a gente estar fazendo o estudo da mama. Em mulheres mais jovens, a ultrassonografia da mama é o exame de escolha, porque é uma mama mais fibrosa. E a partir dos 35, 40 anos, né, a mamografia começa a ser um exame de escolha porque consegue estudar a mama mais gordurosa.
Aqui são variações anatômicas, são tipos de mamilos que podem ser vistos. Isso é importante porque quando a gente vai descrever, né, uma peça proveniente de um segmento de mama, uma ressecção de tecido mamário que tenha um mamilo, vocês vão sempre observar que existe isso num laudo anatomopatológico. Quando vocês forem pegar um laudo anatomopatológico, a gente sempre descreve nesse laudo de uma maneira muito simples, para que seja entendido mesmo por todos, sem criar grandes dificuldades do que a gente está vendo macroscopicamente. Isso é muito importante. Então, se eu vou pegar um produto de ressecção de mama que tem um mamilo, eu vou ter que atentar para essas variações anatômicas para eu estar fazendo essa descrição. Então, o mamilo ele pode ser protruso, o mamilo ele pode ser invertido, pode ser semi-protruso, pode ser invertido depois de estimulado. Então, você pode estimular e depois ficar com uma parte dele protrusa e uma parte invertida. Ele pode ser mais alongado, ele pode ser plano. Então, são descrições que a gente pode estar dando ao mamilo, e isso aqui pode não estar tendo nenhum impacto na normalidade. Aqui, o tecido gorduroso, né? Como é que a gente vê o tecido gorduroso numa lâmina de histologia? Ele fica que cor? O tecido adiposo, o tecido gorduroso. Fica branco. Ele fica branco, então todas as vezes que eu estou analisando o tecido mamário e eu vejo essas partes mais brancas, esses glóbulos brancos, é a quantidade de tecido gorduroso que essa mulher tem. E essa parte mais rósea, que tem todo esse fundo aqui, é a quantidade de tecido fibroso. Então, quando eu olho essa mama, eu imagino estar vendo a mama de uma mulher de meia idade, tem uma metade de conteúdo fibroso e metade gorduroso, só que isso pode variar. A gente pode pegar mamas de mulheres bem mais velhas fibrosas e mamas de mulheres mais novas adiposas. Isso não é uma regra, é geralmente. A gente encontra no meio desse tecido fibroso, desse tecido gorduroso, esses ductos e esses lóbulos mamários. Isso é o normal. A mama dos homens é uma mama que também contém tecido fibro-gorduroso, mais fibroso do que gorduroso, que é uma mama plana, você não tem protrusão dela. E a gente encontra os ductos, mas a gente não encontra aquelas estruturas acinares, porque não tem a secreção láctea. Mas as lesões malignas que podem ser vistas na mama feminina também podem ser encontradas na mama masculina, e a gente encontra outras patologias que são bastante frequentes em homens também. Então, a gente também tem carcinomas de mama em homem e existem outras patologias mamárias que são vistas no sexo masculino. Hoje a gente vai estar vendo 4 lesões que são as lesões principais na mastologia, tá? Então, fibroadenoma, carcinoma intraductal, doença de Paget do mamilo e carcinoma ductal invasivo. O fibroadenoma, é importante que vocês saibam disso porque é uma lesão bastante comum e é uma lesão que é vista em mulheres jovens e mulheres em período reprodutivo. É considerado, né, o tumor benigno mais comum da mama feminina. Essas lesões, elas podem ser múltiplas e bilaterais. Às vezes, a gente encontra essa lesão como um nódulo isolado e algumas vezes ela vai fazendo essa confluência de nódulos. Tá? Isso é uma característica dessa lesão. Os tamanhos, né, dessas lesões são tamanhos variados. Eu posso ter desde uma lesão bem pequena até uma lesão que fica bastante grande. Essa lesão, ela pode ser palpada na maioria das vezes, tanto que você vê essa lesão em mulheres em período reprodutivo e às vezes moças jovens, e elas acabam, essa é uma idade que você não tem como hábito tá fazendo investigação de lesões mamárias. Isso tem cada vez mais se antecipado, né? Em mulheres mais jovens, a gente fazendo investigação pela grande quantidade de neoplasias malignas mamárias. Mas não era rotina você estar investigando com ultrassonografia essas mamas. E essas lesões acabam levando essas pacientes mais jovens à investigação
de lesões mamárias. Então, essa lesão, muitas das vezes, ela pode sofrer um aumento durante a fase tardia do ciclo menstrual, que já é aquela fase onde a mama da mulher fica mais dolorida. E uma característica dessas lesões, elas estarem regredindo após a menopausa. Então, se eu tenho uma mulher que está próxima da idade de que deve entrar na menopausa, é uma possibilidade que a gente tem estar esperando a regressão dessa lesão. Então, entender que são lesões que respondem a hormônio, que são vistas em mulheres da faixa etária reprodutiva, podendo ser vistas em mulheres jovens, é a lesão mais comum nessas mulheres jovens. Essas lesões podem sangrar, podem doer, podem hialinizar e podem calcificar. Então, saber se alguém, eu estou com um nódulo na mama, uma moça jovem, aparecer com uma queixa para vocês, saber que existe essa lesão, que é uma lesão benigna, e vocês podem, no primeiro momento, tentar acalmar até essa moça conseguir estar indo para uma investigação melhor dessa lesão. Essas lesões, quando elas são lesões únicas, elas geralmente ficam assim, revestidas por uma membrana bem fininha, e no meio dessa lesão a gente pode estar vendo esse arranjo aqui meio que lobular. É bastante característico. A coloração dessas lesões aqui, a gente pode falar que é um pardo rosado, é um pardo claro, é um brancacento, são as três cores que a gente geralmente fala dessa lesão. E aqui o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma lesão de fibroadenoma da mama que foi ressecado totalmente. Eu não estou vendo o restante da mama aqui. Então, uma possibilidade para essas lesões, quando elas aparecem, é que o paciente tenha esta lesão apenas ressecada e não tenha que está sendo submetida a uma ressecção de um segmento de mama. Porque se eu tenho um tecido mamário aqui, e aqui eu tenho, por exemplo, uma lesão de mama. Tá? Vou dar duas possibilidades aqui. Não reparem no desenho. Uma possibilidade é você estar fazendo a nodulectomia, que é você ressecar apenas essa lesão da mama. Uma outra possibilidade é você tirar um quadrante ou tirar um segmento da mama, que você tira, né? Geralmente, as cirurgias oncológicas são da maneira como eu estou desenhando aqui em cima. Você vai tirar um pedaço da mama, um pedaço da pele e a lesão vai sair junto. Aqui, eu não tirei um pedaço da mama, eu consegui fazer a ressecção apenas do fibroadenoma. Esse tipo de procedimento não é possível em lesões malignas. A gente só consegue fazer isso aqui em lesões benignas. As lesões malignas, a gente precisa ter o quê? Uma margem de segurança para a ressecção dessas lesões. A gente precisa deixar o tecido vizinho livre do tumor. Porque o que vocês viram na aula da semana passada de malignidade? Qual que é a característica dos bordos de uma lesão maligna? Como é que eles ficam? Uma das características importantes e que definem, né, uma lesão que é maligna. Como são os bordos dela? Irregular e infiltrativo? Exatamente. Os bordos de uma lesão maligna são geralmente irregulares e infiltrativos. Isso aqui é o bordo de uma lesão que eu imagino ser maligna, uma lesão que por isso o nome carcinoma muitas das vezes, né? O nome câncer, porque ela vai emitindo essas projeções. Isso aqui é uma característica da malignidade, diferente de uma lesão que tem características de benignidade. O bordo de uma lesão com características de benignidade é um bordo mais homogêneo, mais regular, uma lesão mais arredondada. Lesões malignas não têm como característica esse contorno, elas são infiltrativas, tá? O contorno da lesão maligna tem um caráter mais infiltrativo. Então, se eu estou vendo uma lesão... Professora, Oi, eu tenho uma dúvida. pode falar. Você falou que o fibroadenoma, ele pode ser geralmente múltiplo, né? No Aham. caso, se ele for múltiplo em vários quadrantes, eu faço aquela mastectomia total, tem que ter retirada total da mama, já que ocupa vários quadrantes e pode dificultar na hora de retirar, por exemplo? Olha só, essas lesões, elas podem variar muito de tamanho, mas geralmente você pega essas lesões quando elas são pequenas, a paciente sente essa lesão. Então, é aquela lesão que muitas das vezes ela vai procurar tratamento,
e ela vai ser biopsiada. A primeira coisa que acontece quando você tem o fibroadenoma é você fazer uma ultrassonografia, e depois essa lesão vai ser biopsiada. É a mesma biópsia que você faz em lesões malignas, a coribiópsia. Essas lesões, quando elas têm a possibilidade de ser fibroadenoma, elas vão ser estudadas e vai se avaliar, né? Qual o aspecto no exame de imagem dessa lesão? E você pode fazer um acompanhamento. O mastologista, muitas das vezes, opta por estar fazendo acompanhamento. É uma lesão pequena, então a gente não precisa fazer a ressecção cirúrgica dela. Vamos acompanhar, daqui a 6 meses faz uma ultrassonografia de novo. A paciente que tem vários fibroadenomas, eu já vi, vários fibroadenomas pequenos, você pode fazer uma ressecção desses fibroadenomas. Como é que você faz isso? Você vai pegar, vai fazer, deixa eu vir para uma tela mais clara aqui. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui. Se você tem, por exemplo, um tecido mamário aqui, você tem fibroadenoma aqui, sei lá, 4 fibroadenomas, por exemplo. Aqui é a areola. Essas pacientes, elas vão muitas das vezes para um exame onde essas lesões elas são agulhadas, elas são marcadas, e o mastologista vem e faz a ressecção apenas das lesões que estão sinalizadas. Isso vai depender do quê? Da quantidade de tecido mamário. Se a mulher tem uma mama muito grande, isso não vai fazer diferença fazer a ressecção desses fibroadenomas. Agora, se é uma mulher que tem uma mama pequena, isso pode ser mais deformante. O fibroadenoma, sendo uma lesão benigna, não tem indicação de você fazer uma mastectomia total para retirada desse fibroadenoma, excetuando o fato onde essas lesões estão muito grandes, deformantes, e você não consegue deixar a paciente livre da lesão sem estar fazendo uma deformidade no órgão. Professora? Oi. Tá bom, entendi. Obrigada. Só um comentário rápido. Eu tenho 5 fibroadenomas, né? 3 em um peito, 2 no outro. Uhum. O maior que eu tenho é de 3 centímetros e os outros são menorzinhos, né? Eu mesma aqui percebi, fiz a ultra, fiz a biópsia, era fibroadenoma mesmo, né? Eles falam que você não tem motivo para retirar efetivamente, né? Só se for um caso de mostrar, tipo assim, ficar visível na mama. O meu, por exemplo, dói muito, é incômodo, mas assim, nada demais. Vou manter ele. Só falaram para ficar de olho na gravidez, né? Que pode ser que aumente muito mais, mas fora isso, é super tranquilo. E fazendo acompanhamento, pode aumentar na gravidez porque essas lesões respondem a hormônio, né? E muitas das vezes isso é possível. Quando a lesão é pequena, aí vai fazendo com o tempo. Não sei qual protocolo que estão fazendo de tempo para você estudar, né? Entre uma lesão 6 meses, 1 ano, você vai fazendo acompanhamento. Essas lesões vão ser medidas, vão ser acompanhadas. Se houve um crescimento importante, houve alteração do contorno da lesão, aí é diferente. Fora isso, essas lesões podem ser acompanhadas, excetuando caso onde está causando deformidade, está causando dor, onde é um nódulo mais suspeito, que fazem a retirada. Fora isso, pode ser perfeitamente acompanhado. Tá bom? Professora, Tá bom, professora. Obrigada. Oi. eu tenho uma dúvida. Uhum. Você falou que existem vários tipos de formato de mamilo, né? E aí eu queria saber se, dependendo do tipo, ele pode dificultar na hora da pegada do bebê durante a amamentação. Pode. Na verdade, esse tipo aqui, esse tipo de mamilo, que é um mamilo invertido, pode levar a dificuldades da pega do bebê. Existem, eu já vi os pediatras fazendo isso, os ginecologistas também, existe um equipamento, né, um objeto que você compra para você tentar estar fazendo a estimulação desse mamilo, e pode ser que esse mamilo invertido, com a sucção, conforme a mama vai crescendo, você põe esse dispositivo na ponta da areola para estimular esse mamilo a ficar protruso. E com a sucção, o bebê estimulando esse mamilo, ele pode sair e ficar protruso, né? Então, isso pode ser revertido. É uma tentativa que na gravidez, de fato, isso consiga ser modificado. Mas de fato, sim, se não conseguir ser modificado, é um fator de limitador, de dificuldade para o aleitamento. Mas existem técnicas para reverter isso e o aleitamento ser mantido. Existem essas tentativas. Tá? Tá, obrigada. Então, aqui mais uma vez a gente teve um fibroadenoma que ele foi completamente ressecado, e você não vê aqui nessa peça
tecido mamário em volta. Então, mostrando que é uma possibilidade você fazer a retirada do fibroadenoma sem você estar precisando ressecar um tecido mamário, sem precisar tirar o tecido mamário. Aqui a gente está vendo um fibroadenoma que ainda não foi para o formol. Quando ele sai, quando ele está fresco, a peça está fresca, ela fica com essa tonalidade mais rosada. Então, aqui a gente poderia falar que é rosado, que é perolado. É uma lesão de contornos nítidos, ó, bem delimitada do tecido adjacente. Isso é uma característica de benignidade que a gente sempre observa nessas lesões. Você vê nitidamente onde está o fibroadenoma e onde estaria o tecido mamário adjacente. Aqui a ressecção, aqui uma ressecção de fibroadenoma, você vê o contorno lobulado, bem delimitado, não está infiltrando no tecido mamário adjacente, tanto que conseguiu ser descolado do tecido mamário. E ele está sendo retirado provavelmente pelo tamanho da lesão. Então, essas lesões podem crescer e algumas vezes elas necessitam ser retiradas. Isso não é o mais comum. O mais comum é essas lesões serem acompanhadas. O que é importante nessa imagem histológica? O que eu estou vendo aqui? O tecido mamário fibrogorduroso, com seus lóbulos e seus ductos. E aqui, o fibroadenoma. O que é importante eu estar sabendo, observar nessa imagem? Que eu tenho uma lesão de contorno completamente regular, bem delimitado do tecido mamário adjacente. Isso é uma característica de benignidade. A lesão não está crescendo, não está infiltrando para o tecido mamário adjacente. A lesão maligna, ela cresce o quê? Infiltrando, enraizando no tecido adjacente. E a lesão benigna, ela cresce como? Empurrando. Então, se essa lesão aqui for crescer, ela cresce empurrando o tecido adjacente e não entrando no tecido adjacente. Tá bom? Tecido mamário, fibro gorduroso. Aqui eu tenho... Ai, gente, o que eu fiz? Parei de compartilhar? Acho que sim, professor. Só saiu o compartilhamento. Aqui. O tecido mamário, né? Não tô achando mais a minha seta. Ainda não voltou, não, professor. Não? Não. Vê se voltou. Agora voltou. Voltou? Sim. Tô gravando, não tô? Tá. Beleza. Então, aqui, o que Vou pegar aqui a caneta. O que é importante nessa imagem também? A gente está vendo que a lesão é bem delimitada do tecido mamário adjacente fibrogorduroso, tá? Isso é muito importante nessas lesões que são benignas. Aqui mais uma vez, aqui o tecido, ó, uma macroscopia desse tipo de lesão, ó, a lesão. Aqui é o tecido gorduroso e aqui é a lesão do fibroadenoma. Geralmente tem uma película, que é uma cápsula bem delimitada, e você não vê ela misturando, né, ela infiltrando para dentro desse tecido gorduroso. Você encontrar no meio do fibroadenoma esses espaços feitos fendas, isso aqui é normal, tá? É o arranjo da lesão. Ela pode estar formando esses espaços feitos fendas, esses espaços foliáceos entre uma parte da lesão e outra. A característica dessa lesão, e quando a gente vai estudar essa lesão no livro, a característica dela é ser uma lesão bifásica. E o que é uma lesão bifásica? É nesse capítulo de lesões bifásicas que vocês encontram o fibroadenoma. Ela é uma lesão que eu tenho proliferação dos dois tipos de componente da lesão. Quando eu estou falando de um carcinoma da mama, da onde vem a lesão que é o carcinoma, que é a lesão mais comum, a lesão maligna mais comum da mama? O carcinoma da mama, ela vem desse tipo celular aqui, ó, dessas células. O carcinoma é uma lesão que vem da onde? Do epitélio, né? São as células epiteliais que dão origem ao carcinoma. Vocês lembram disso? Sim, né? Sim. As lesões os carcinomas são lesões malignas que surgem do epitélio.
Aqui no fibroadenoma, nós temos uma lesão benigna. Nesse tipo de lesão benigna, nós temos proliferação de dois componentes. Na mama, nós temos componente epitelial e componente estromal. Nessa lesão, a gente vai ter proliferação, por isso que ela chama bifásica, dos dois tipos de componentes. Do componente epitelial, que é esse componente aqui, e do componente estromal, que é esse componente o quê? Fibro-gorduroso. Esse componente fibro-gorduroso que vai estar proliferado, ele pode proliferar mais gorduroso, mais fibroso, ou um estroma mixoide, que são as possibilidades do fundo desse fibroadenoma, e a proliferação do componente epitelial vai estar gerando o quê? Esses ductos irregulares. Quando vocês olham essa imagem aqui, antes de eu ter botado esses rabiscos pretos, vocês conseguiriam imaginar que é um tecido mamário? Não está desorganizado? Não está bagunçado? Olha como é a lâmina de um tecido mamário normal. Sem você arranjado assim, ó, em lóbulos, não é essa histologia de um tecido mamário? Tudo organizadinho em lóbulos mamários, os lóbulos mamários, os ductos, essa organização do tecido mamário. Essa lâmina aqui a gente tem, olha aqui, ó, a organização de um tecido mamário. Nessa lâmina aqui existe organização em lóbulos e ductos? Não, não existe. Então, essa é a característica do fibroadenoma. Eu vou ter proliferação dos dois componentes, epitelial e estromal. Qual que é o componente epitelial? É aquele que forma o que é o epitélio da mama? É os ductos e os lóbulos. São os ductos e os lóbulos. E o que é o componente estromal? É o estroma fibrogorduroso. Então, eu vou ter proliferação desses dois componentes. O componente estromal proliferado vai dar aquele crescimento da lesão e o fundo dela ser endurecido. E o componente epitelial proliferado vai dar aqui, ó, esses ductos completamente desorganizados. O que é uma característica importantíssima quando eu vou analisar a histologia desses ductos e desses ácidos aqui que estão proliferados? Eu ainda assim, embora tenha essa proliferação e eu tenha essa desorganização, eu continuo tendo essa dupla população celular. Lembra que eu falei para vocês que a dupla população celular era importante para a gente estar identificando algumas lesões malignas? E é importante para a gente estar definindo que essa lesão, de fato, é uma lesão benigna. Eu encontro os dois tipos de células, células epiteliais e as células mioepiteliais. Isso aqui é extremamente importante porque define a benignidade dessa lesão. Então, vou ter proliferação dos dois componentes, sendo que o componente epitelial é formado, né, por ductos e ácidos desorganizados, porém com a histologia preservada. Então, eu não penso em malignidade nesse tipo de lesão. O estroma frouxo, isso aqui é uma variação, essas lesões elas podem ser mais endurecidas ou essas lesões elas podem ser mais macias, isso é uma variação, tá? Que eu posso estar encontrando de uma lesão para outra. E olha aqui, para a gente ver com bastante facilidade. Aqui eu tenho um tecido mamário normal, esse arranjo aqui em ácidos, ductos e lóbulos. E aqui no fibroadenoma, o que eu vou encontrar? Essa desorganização. Eu não encontro, olha, eu tento delimitar e não consigo, porque estão totalmente desorganizadas. E nessa lesão, eu continuo tendo os dois tipos de células, células epiteliais e as células mioepiteliais. Células epiteliais, as células que estão dentro para produzir o leite. E as células mioepiteliais, são essas células que estão do lado de fora. As células mioepiteliais são importantes para quê? Para fazer a contração. Elas vão têm uma finalidade contrátil para empurrar, né, a secreção que está dentro das células epiteliais para serem conduzidas pelos ductos e serem eliminadas, tá? O fibroadenoma, ele pode ser marcado por essa agulha aqui, quando ele vai ser submetido a uma cirurgia, aquela forma que eu falei, para vocês estarem identificando, caso essa paciente seja submetida à ressecção dessa lesão.
e elas podem calcificar. Então, o encontro de calcificações no exame de imagem não necessariamente, não é obrigatoriamente um sinal de malignidade, nem que a paciente deva se assustar, porque a lesão benigna mais comum da mama, ela pode sofrer calcificações. O fibroadenoma pode ter áreas de calcificação no meio dele. Agora nós vamos falar um pouquinho das lesões malignas da mama. Dentro dessa parte de mama, a malignidade acaba sendo a lesão que a gente fala bastante na patologia. Dentro de outros sistemas, aula de trato gastrointestinal, a gente fala mais de lesões inflamatórias, mas aqui a malignidade da mama é muito importante. E já é de cara a primeira aula que vocês vão estar tendo, mas a gente vai devagarzinho para vocês irem entendendo. Quando eu falo de lesão maligna da mama, 95% das vezes são carcinomas, adenocarcinomas. Então, são tumores que surgem do epitélio. Os carcinomas de mama, eles podem ser in situ e eles podem ser invasivos. O que diferencia uma lesão in situ de uma lesão invasiva, histologicamente, que vocês viram na aula de neoplasia na semana passada? Alguém lembra? Como eu diferencio? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. O fibroadenoma tem que ser acompanhado, mas tem risco de virar carcinoma? Não, são lesões completamente distintas. O que diferencia uma lesão in situ de uma lesão invasiva? O que diferencia um carcinoma in situ? Qual é o critério histológico que a gente usa para diferenciar um carcinoma in situ de um carcinoma invasivo? Infiltrar outros tecidos, sim, mas existe um critério na histologia que é muito importante quando a gente está avaliando essas lesões, que é a invasão da membrana basal. Uma lesão in situ, exatamente, Vitor, é a invasão da membrana basal. Uma lesão in situ, uma lesão epitelial in situ, ela é chamada in situ quando ela está contida pela membrana basal. A lesão, do momento que ela invade a membrana basal, que ela infiltra a membrana basal, ela é chamada de lesão invasiva. Então, o critério estar restrito ou invasão pela membrana basal é um critério importante para a gente diferenciar uma lesão que é in situ de uma lesão invasiva. E qual que é a importância disso? Do momento que a lesão é in situ, que ela está restrita pela membrana basal, as lesões in situ são lesões que não dão metástases. E as lesões invasivas são lesões com possibilidade, com potencial metastático. Então, aqui eu estou fazendo um desenho para mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma lesão in situ. E aqui eu vou ter uma lesão invasiva. Aqui é a minha membrana basal. Tá? As lesões que são in situ são lesões que estão restritas pela membrana basal. A membrana basal é a parte de baixo de qual tecido? Tecido epitelial. O tecido epitelial, ele fica o quê? Na primeira parte, que é a camada mucosa, ele fica restrito, né? A mucosa repousa, o epitélio da mucosa repousa sobre uma membrana basal. Embaixo da membrana, a gente tem qual camada? Qual camada que fica aqui embaixo? Embaixo da mucosa. Submucosa? A submucosa. Aqui embaixo na submucosa, a gente tem um tecido conjuntivo e a gente tem vasos, nervos, né? Além de outras coisas, mas principalmente vasos e nervos. Quando a lesão infiltra a membrana basal, ela pode ter contato com os vasos e com os nervos. Então, isso aqui significa que ela tem um potencial de invadir os vasos e os nervos e dar metástases. Por isso que existe essa diferenciação através da membrana basal para lesões in situ e para lesões invasivas. Vocês viram isso na aula passada, né? Não? Não lembram? Tem resposta aí? Oi. Professora, eu fiquei na dúvida no fibroadenoma. Uhum. No caso, se ele pode crescer e obstruir algum ducto e causar alguma inflamação devido a essa Pode. obstrução?
Pode, isso pode acontecer. Isso pode acontecer em processos inflamatórios, isso pode acontecer com qualquer lesão, né? Qualquer lesão pode fazer uma compressão de uma drenagem. Isso é uma possibilidade, quando ela cresce muito, né? Mas não é o comum de se ver. A maioria das vezes a gente vê o fibroadenoma com uma evolução muito boa, muito benigna, muito inocente. Ah, tá bom, então, obrigado. Tá? Por nada. Vocês lembram disso da aula passada de lesão in situ e lesão invasiva ou eu preciso repetir para vocês? O pessoal colocou aqui no chat que sim, que tá tudo certo, que a gente viu. Beleza. É que eu não estou vendo mais, o chat sumiu aqui da minha imagem. Então é isso, pessoal. Aqui nessa primeira imagem a gente está vendo um ducto mamário. Aqui são as células epiteliais, elas estão repousando nessa membrana basal. Aqui eu tenho uma lesão in situ, uma lesão que está crescendo dentro do ducto, mas olha aqui, ó, a membrana basal está preservada. E a lesão invasiva, ó, ela rompeu a membrana basal e ela está se espalhando. É isso que é importante, que vai diferenciar. Esse material que vocês veem aqui no exame de imagem, isso chama agulhamento, isso aqui é feito através de ultrassom e serve para direcionar. Como é que um mastologista ele vai abordar uma lesão da mama se ele não, quando está palpando essa mama, ele não tem certeza de onde essa lesão está? Porque a mama pode ter umas áreas mais endurecidas, né? Um tecido gorduroso que tem uma consistência diferente, áreas mais fibrosas e áreas mais gordurosas. Então, nem sempre palpando a mama, você consegue identificar. E as lesões in situ são lesões que são mais espalhadas, não são lesões tão bem delimitadas quanto as lesões invasivas. Então, as lesões in situ, elas nem sempre são palpadas, tá? Elas se aparecem mais em exame de imagem do que ao toque. Então, esse guia aqui, essa agulha serve para orientar aonde estão essas lesões, tá? O que você precisa, na verdade, saber de importante em relação ao carcinoma in situ? Que são lesões espalhadas, que são lesões que podem aparecer no exame de imagem como calcificações, que diferente das lesões invasivas, que eu vou mostrar para vocês, que você consegue ver bem essa lesão, a in situ não. Ela pode ocupar áreas maiores, porque ela vai salpicando através, por estar se espalhando por dentro desse ducto. E que a membrana basal, estando preservada, essas lesões, teoricamente, não podem, não dão metástases, né? São lesões que, se você retirar toda a área comprometida pelo carcinoma, teoricamente, essa paciente está curada, tá? Quando vocês estiverem vendo, né, um laudo de carcinoma intraductal, existem 5 subtipos, né, arquiteturais do carcinoma intraductal. Isso aqui são variações em relação à morfologia, são alterações histológicas, são padrões histológicos, comedocarcinoma, sólido, cribriforme, papilar e micropapilar, são padrões histológicos do tumor in situ da mama, tá? Essas lesões, então, como não invadem a lâmina própria, elas não têm potencial metastático, então a paciente ela fica curada, né, com a cirurgia, a mastectomia ou a segmentectomia mamária curativa na maioria das vezes. E o que é importante em relação a fatores de risco? O grau do núcleo, quanto esse tumor mede e as margens. Quando eu for fazer uma cirurgia de mama, quando a paciente for operar a mama, ela pode tirar, né, as possibilidades para cirurgia de mama. Você pode retirar a mama toda, fazer a cirurgia e tirar tudo, ou então você pode tirar um segmento da mama, tá? Vocês vão estar vendo aí ao longo da faculdade, da vida de vocês, que algumas cirurgias de mama, você tirou um quadrante ou um segmento. Isso é possível nos tumores in situ invasivo. O importante é que esse segmento, esse quadrante que tenha sido retirado, deixa a paciente livre da lesão. O fato de estar livre do tumor, da cirurgia, tirar todo o tumor, é um critério muito importante para o futuro dessa paciente. Então, Professora, aqui... Oi. Geralmente quando a mulher faz ultra da mama, tem uma classificação de 1 a 4 ou de 1 a 5, eu não sei direito. Ela é feita com base no quê? No tamanho ou no tecido? Na verdade, quando faz a mamografia, que tem a classificação de Bihards, Isso. é de acordo com o aspecto de o quanto que essa lesão parece ser maligna.
tá? Quando você Entendi. tem numa classificação, quando você não consegue identificar, não consegue definir se a lesão é benigna ou maligna, é uma dúvida. Existe a classificação onde os achados são todos compatíveis com a benignidade, aquelas lesões que são suspeitas e as lesões que são francamente benignas. Essa classificação existe, é classificação de acordo com o aspecto na imagem da lesão. Tá bom, Aí entra obrigada. aqui não essa classificação aqui, grau, tamanho e margens, é a classificação histológica da lesão. Essa classificação de Byrades, ela acontece de acordo com o aspecto da lesão ao exame de imagem. Tá? Não é de Entendi, tá bom, acordo obrigada. com a classificação histológica. Esses termos aqui são termos relacionados ao laudo histopatológico. Antes da paciente ser submetida à cirurgia, quando ela está investigando, né, o exame através de ultrassom, através de mamografia ou através de ressonância, através dos exames de imagem, primeiro ela vai para o exame de imagem para depois ela ir para uma biópsia ou uma cirurgia. Então, ela faz isso antes, como é que é o aspecto de imagem dessa lesão, para depois ela ser biopsiada e ter a confirmação do anátomo patológico, o diagnóstico definitivo e a avaliação de receptores hormonais e tudo mais, para definir a conduta, para definir se essa paciente vai fazer se for maligno, né? Vai retirar a mama toda, ou vai tirar uma parte da mama, ou vai fazer a quimioterapia antes da cirurgia, tudo isso é depois do laudo histopatológico. Tá? Professora, Oi? quais são as principais indicações da mastectomia total? Oi? Quais são as principais indicações para mastectomia total? Olha, eu não sei te dizer qual é a escolha que o mastologista, qual critério que ele usa sempre, tá? Um dos parâmetros que eu acho, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer isso, mas que eles usam, quando a ressecção da mama é uma mama que vai ficar deformada pela lesão, eles optam pela mastectomia total porque eles já podem fazer a reconstrução da mama, porque já vem com a prótese. Quando é muito deformante, quando a cirurgia, né, vai ficar muito deformante. Então, eles já tiram a mama toda e põem a prótese. Quando a paciente quer fazer, já quer fazer a colocação de prótese, né? Quando faz, às vezes, a quimioterapia, a lesão é muito extensa, eles optam pela mastectomia total também. Mas aí só na mastologia, eu não sei se existe uma listagem de critérios que eles usam, vão fazendo caso por caso, né? A maioria das vezes não é mastectomia total. A maioria das vezes eles fazem segmento. E quando fazem a mastectomia total, existe aquela possibilidade de botar prótese no primeiro momento ou botar a prótese depois. Antigamente, a gente via as pacientes que tinham sido submetidas à quimioterapia, geralmente fazendo depois a mastectomia total. Hoje, após a quimioterapia, algumas pacientes elas fazem só a ressecção do leito onde estava o tumor também. Não tem mais. Estão vendo que você fazer a mastectomia total não melhora o prognóstico, então fazem a retirada apenas de uma parte da lesão. Assim como você fazer uma mastectomia profilática não indica, não tira a chance da paciente desenvolver completamente o câncer de mama. Né? Paciente que tem fator de risco, fazer a retirada das duas mamas e botar prótese. Já viram que isso não é 100%, você não consegue tirar completamente o tecido glandular da paciente. Então, porque ele é espalhado, né? A mama é um pouco espalhada, você não consegue raspar toda a gordura e deixar ela 100% livre do tecido mamário. Se fosse assim, você sairia fazendo mastectomia em todo mundo para evitar o câncer de mama, só que isso não funciona também. Tá bom, obrigada. Tá? Esse seria um padrão micropapilar, um padrão do tipo comedo, que tem essa necrose no centro, por isso que ele pode calcificar. Cribriforme, que forma essas bolinhas, e o padrão sólido. Isso aqui, na verdade, não é para que vocês decorem, eu nem daria essa prática de padrões histológicos, é só para vocês, quando olharem essas palavras no laudo, saberem por que elas têm esse nome. E aí, como é que eu vejo a macroscopia? Como é que eu vejo uma peça do carcinoma intraductal? Eu vejo essas áreas aqui, os ductos dilatados por esse material mais amarelado. Essas áreas ficam com essas bolinhas aqui, ficam mais endurecidas. Podem ficar preenchidas por esse material amarelado.
e essa lesão ela fica espalhada na mama. Qual que é a característica do carcinoma intraductal da mama? É um carcinoma que se espalha por entre os ductos. Essa é a característica, você não vê uma lesão muito bem delimitada. Então, você precisa fazer a retirada toda da lesão para você tentar deixar a paciente livre. É uma lesão mais espalhada. Você não tem os limites da lesão muito nítidos. Uma outra doença, quando a gente estuda carcinoma ductal in situ da mama, que a gente precisa falar, é a doença de Paget do mamilo. A doença de Paget do mamilo é uma doença, né, que acontece quando você tem esse carcinoma que está in situ, ele se espalhando através do ducto e ele indo até a pele lá do mamilo. É uma lesão que cursa, né, que tem como característica ulcerar a pele do mamilo. É uma lesão que aparece nessas pacientes com uma clínica de prurido, que é de coceira. E como é que você investiga, né? Quando você tem uma lesão no mamilo, geralmente essa lesão ela é mais avermelhada, ela é unilateral, ela pode formar uma úlcera e pode ter uma crosta, tá? É uma variedade do carcinoma in situ que se caracteriza por infiltrar a epiderme na região do mamilo e da areola. Quando você tiver o diagnóstico de uma doença de Paget do mamilo, provavelmente você tem junto daquela mama, um diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Então, aquela paciente precisa ser investigada. Algumas das vezes, a primeira manifestação do carcinoma ductal in situ é essa lesão que vai aparecer no mamilo dessa paciente. Essa lesão, essa lesão inicial da mama, ela pode ser só uma lesão in situ ou pode ser uma lesão in situ e invasiva. Mas que vocês saibam que a lesão que vai vir para a pele do mamilo e da areola, para a epiderme, é uma lesão que veio através desses grandes ductos, que é uma lesão in situ que veio se espalhando. A lesão in situ ela não tem como característica se espalhar por dentro do ducto. Então, é essa lesão que vem se espalhando até a epiderme do mamilo. Essa que é a característica da lesão. Essas células, que são as células de Paget, são células malignas, são células do adenocarcinoma, e elas se localizam aqui perto dessa membrana basal. Essa epiderme do mamilo aqui pode ficar lesionada. Quando eu olho nessa imagem aqui, além desse processo inflamatório, eu tenho essas células aqui com um núcleo bem grande, esse citoplasma mais claro e grande também, que são as células de Paget. Essas células estão aqui, ó, na epiderme, junto com esses queratinócitos. Aqui eu tenho as células de Paget, da doença de Paget. Aqui eu estou vendo uma lâmina do mamilo. Eu tenho essas células tumorais cresceram nessa pele, mas vieram através de um ducto. Essa aqui é a erosão que a gente pode encontrar no mamilo, essa área eritematosa, essa área avermelhada. Essa área pode coçar, pode ter prurido, ou pode ter essa formação dessa crosta. Pode formar essa lesão aqui como uma fissura ou como uma crosta. É uma possibilidade também. Então, aqui algumas possibilidades de lesões, né? Oriundas de carcinoma ductal in situ, que estão lesionando o mamilo. Então, pode formar essa área aqui totalmente ulcerada e avermelhada em volta do mamilo, essa crosta com secreção, essa área aqui com fissura, ou essa área aqui onde esses pontos enegrecidos aqui correspondem à área de necrose do mamilo. Então, uma variedade de possibilidades de apresentação, sabendo que essas lesões geralmente são os carcinomas in situ, os adenocarcinomas in situ da mama, que vêm se espalhando pelos ductos, né? E se exteriorizam e lesionam a pele, né? Até a pele da areola e do mamilo. E para a gente finalizar, o outro tipo de tumor que a gente vê, além daquele que não é aquele tumor restrito pela membrana basal, que é o tumor invasivo, ele tem por característica responder por 70% a 80% dos casos, e aqui vocês conseguem identificar bastante aquela diferença da lesão in situ. E aqui um aspecto de neoplasia, como vocês viram na aula da semana passada. Olha como é o contorno de uma lesão invasiva. É um contorno irregular. Essa lesão vai crescendo para o tecido que está em volta.
Além, isso aqui é o que eu consigo ver, mas aqui, ó, vai emitindo septos para cá, essa lesão vai se espalhando para cá, vai se espalhando para cá. Essa é uma característica da lesão. O contorno dela é bastante irregular. Se eu tentasse separar essa lesão do tecido adjacente, eu teria que ter atenção para essas áreas que ela vai mandando, essas espículas e esses septos. Uma característica também dessas lesões é elas terem essa coloração mais brancacenta e elas serem endurecidas. Então, ao serem palpadas essas lesões, elas são mais duras do que esse tecido que está em volta. Essas áreas aqui que vocês estão vendo, no meio do tecido amarelo, que é a gordura, é o estroma fibroso. Isso aqui é característico de uma mulher que tem uma mama fibrogordurosa. Então, esses septos de fibrose é que deixam a mama, né, da mulher mais firme. E aqui de permeio o tecido glandular. Mas essa quantidade de tecido fibroso é o que dá mais consistência às mamas das mulheres mais novas. São essas traves de fibrose aqui, com uma coloração mais clara do que o tumor. O tumor tem uma coloração branca mais sólida. Aqui, mais uma vez, ó, o tumor com esse contorno bem especulado, esse tumor branco, irregular, e aqui a gente está vendo que o tumor está perto da pele. Aqui está no mamilo. Então, se pegasse essa peça para descrever, seria importante eu dar uma descrição da distância que o tumor está da pele e do mamilo. Aqui, ó, projeções que o tumor pode ir mandando, ó. Se eu for contornando o tumor, ele não tem os bordos muito bem delimitados. Uma variação irregular. Isso aqui é o tumor infiltrando no tecido gorduroso que está em volta, que é o tecido mamário. Esse tumor também pode se apresentar mais arredondado, mas não menos infiltrativo. Algumas vezes a gente pode ver essas áreas mais macias, que são áreas de necrose tumoral, ou o tumor ter essas áreas mais friáveis dentro dele, pela própria consistência. Aqui a gente tem um corte da pele. E aqui o final da mama. Essas lesões, né? Aqui eu tenho um segmento de pele, o mamilo, e aqui eu tenho uma lesão que causou uma ulceração da pele. O que acontece nesse tipo de caso? É um tumor que está lá na mama e vem crescendo até formar uma úlcera na pele, aqui formando uma cavidade. Aqui, mais uma vez, a lesão, quando vem se aproximando da pele, ela começa a deixar a pele bem delgada com esse processo inflamatório, isso aqui pode romper, pode sofrer uma erosão dessa pele. Aqui, mais uma vez, aqui tem um mamilo invertido e aqui uma área de ulceração da pele. Aqui o tecido gorduroso e aqui a pele. Essas lesões, elas podem, né, dependendo da fase ou dependendo da agressividade do tumor, existem tumores que se apresentam com uma agressividade muito importante, uma agressividade considerável. Então, eles já aparecem assim, causando essa lesão grande na pele, com essa extrema área de necrose, pode circundar o mamilo, vocês encontram às vezes essas cavidades e vocês podem estar encontrando esse tipo de lesão. Às vezes existem aqueles pacientes que não têm o recurso, não têm condições, não conseguem um tratamento adequado, ou então fica esperando muito tempo para conseguir um tratamento. Então, isso pode acontecer, vocês podem encontrar esse tipo de lesão. Aqui seria, por exemplo, um tipo de paciente que a gente não teria condições de fazer uma segmentectomia de mama. Aqui seria uma indicação absoluta para uma mastectomia. Você não conseguiria operar diferente. Então, aqui, uma indicação absoluta. Professora. Oi. Na imagem anterior, então, a gente faria, então, por exemplo, um upfront, que, tipo, a primeira parte do tratamento, então, seria cirurgia e depois eu posso tratar com químio, essas coisas? Sim. Existem as lesões da mama, onde você faz a quimioterapia neoadjuvante, que primeiro você faz a químio e depois você faz a cirurgia. E existem as possibilidades, onde você faz primeiro a cirurgia e depois a quimio e a rádio. Tá.
Isso depende do tamanho do tumor, idade do paciente e também do perfil imunistoquímico, né? Se o tumor é de alto grau, se responde, né? Existe uma classificação que é feita de acordo com o perfil imunistoquímico da lesão. Isso ajuda a definir também o que vai ser feito. Tá bom, obrigada. Tá? Por nada. Aqui a gente tem uma mama, e o que acontece com esse tecido mamário? A gente vê que tem uma área de abaulamento. A gente vê que o tumor está se aproximando, nessa área que o tumor se aproxima, você vai vendo que a pele vai ficando mais delgada. Quando esse tumor está aqui, ele faz essa obstrução desses vasos linfáticos mais superficiais, ele vai dando, vocês conseguem observar que aqui a pele está ficando um pouco mais grossa? Isso aqui vai chamando de aspecto em casca de laranja, que vai dando quando esse tumor ele chega a fazer obstrução da drenagem dessa mama. Então, a mama vai ficando mais inchada e vai ficando de aspecto mais ressecado. Esse é o que vocês vão estar vendo que vai ser chamado de aspecto em casca de laranja. Tá? Eu não sei se eu tenho alguma imagem mais para mostrar para vocês, eu acho que eu tenho. O tumor, ele pode abaular uma parte da mama. Essa retração de mamilo pode ser relacionada ao tumor. A desmoplasia, o tumor tem por característica formar uma fibrose em volta dele. E essa fibrose que é formada no tumor pode puxar o mamilo também. Então, a gente pode ver áreas de abaulamento e áreas de retração. Qual que é a característica, né, do carcinoma invasivo? Ele não vai estar restrito aos ductos e ele vai formar, né, áreas invasivas, células invasivas no tecido mamário. Essas células invasivas que vão estar sendo formadas podem ser células que estão isoladas ou que estão formando grupamentos. Mitoses são mais comuns. Quanto maior a quantidade de mitoses, maior a agressividade desse tumor. Significa que eu tenho um tumor que está se multiplicando de uma maneira muito rápida, a possibilidade dele ser um tumor agressivo é muito maior. Então, aqui eu vejo os ninhos tumorais infiltrando o tecido gorduroso da mama e o tecido fibroso da mama, tá? Aqui eu tenho esse aspecto de pele em casca de laranja. Aqui eu tenho um tumor que está ulcerando a pele, que está retraindo, puxando o mamilo. E esse tumor ele está fazendo uma obstrução da drenagem linfática dessa mama. Então, eu vejo essa pele mais ressecada com essas ondulações aqui bem discretas. A esse tipo de alteração eu vou chamar de pele com aspecto em casca de laranja. Tá? Então, quando os linfáticos estão obstruídos, causando um linfedema e espessamento cutâneo. É isso que me faz ter esse aspecto em casca de laranja. Na maioria das vezes, quando eu tenho esse tipo de tumor, eu tenho um tumor palpável, tá? Eu tenho um tumor grande, lesões maiores que fazem isso. Aqui eu estou vendo essa área bastante avermelhada, esse tumor mais superficial, que vai dando esse processo inflamatório e essa pele vai ficando aqui mais enrugada, mais grossa. Isso aqui acontece devido à obstrução da drenagem linfática. Na microscopia, quando eu pego, né, para analisar uma lesão mamária, existem 3 critérios que microscopicamente a gente avalia, que é o quanto que esse tumor forma de glândula, o quanto esse núcleo é atípico e o quanto que esse tumor tem de mitose. Então, grau nuclear, grau glandular e índice de mitose são 3 características que a gente avalia nos tumores invasivos da mama. Quando eu avalio esses 3 parâmetros, eu vou achar o grau histológico combinado de Nottingham. Essa aqui é a classificação que a gente usa para o tecido mamário, ou classificação de Scarfe-Blum-Richardson, modificada por Elston e Ellis, tá? Quando vocês forem ver neoplasia nos diferentes órgãos, vão existir classificações específicas para os tumores daquelas áreas. E não só para tumores, para lesões inflamatórias, às vezes tem, para lesões de aspecto ulcerado. Então, na mama, o que a gente tem para classificação é o grau de Nottingham, onde a gente avalia esses 3 parâmetros. E o que é importante? Quais são fatores prognósticos importantes nas lesões da mama?
Se a lesão é invasiva ou se a lesão é in situ. Isso aqui é importante por quê? Porque as lesões invasivas são lesões com potencial metastático. Então, tem potencial dessa lesão evoluir e de eu precisar, né, combater focos tumorais distantes do foco primário do tumor. Se eu tenho metástase à distância ou nos linfonodos, piora o prognóstico dessa paciente. O tamanho do tumor, então, teoricamente, tumores maiores têm mais chance de serem tumores agressivos do que tumores menores, isso não é regra, mas é uma possibilidade. A doença que está localmente avançada, aqui a gente chamaria de uma doença localmente avançada. É um tumor que já está grande, que está causando esse processo inflamatório, tá? Então, isso aqui é uma doença localmente avançada. E o carcinoma inflamatório, que é aquele carcinoma que está ulcerando e obstruindo os linfáticos e causando aquela lesão extremamente agressiva. Hoje, isso aqui é um trabalho que eu faço bastante, que é o trabalho do exame perioperatório da mama, o intraoperatório. Nesse tipo de exame, a gente avalia o linfonodo axilar. Então, como eu estava mostrando para vocês naquele primeiro slide, que tinha o linfonodo da mama, saber que o linfonodo sentinela, que vocês vão estar escutando falar, é o primeiro linfonodo que vai estar recebendo a drenagem daquele tumor, né? Então, você tem o tumor aqui, um canal linfático, o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a receber aquela drenagem. Teoricamente, se eu tenho invasão linfática, se eu tenho linfáticos comprometidos, o linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo que vai estar comprometido. Então, eu estudo esse linfonodo, o status do linfonodo sentinela, o que é isso? Se o linfonodo está comprometido ou não. É um fator prognóstico extremamente importante e é um dos trabalhos que eu faço, que a gente vai na cirurgia dessa paciente. Se a paciente tiver com o linfonodo comprometido, a gente vai retirar os outros linfonodos da axila e se esse linfonodo não estiver comprometido, a ideia é preservar a axila dessa paciente. Quando eu tenho esse linfonodo comprometido, então, eu teoricamente tenho uma lesão mais agressiva. Aqui eu tenho um linfonodo e uma lesão comprometendo uma parte desse linfonodo, uma lesão tumoral metastática para esse gânglio. Injeta-se a substância, né, radioativa, e depois vem localizar o primeiro linfonodo que recebe a drenagem desse tumor. Aí esse aqui é o trabalho que a gente faz, é fazer uma citologia para tentar, isso aqui é um linfonodo, isso aqui é uma peça fresca, para quê? Para a gente tentar encontrar se tem tumor nesse linfonodo. Para quê? Para decidir se essa paciente vai ter uma axila esvaziada ou não, tá? Então, o tamanho do tumor é um fator muito importante, o linfonodo sentinela, o tamanho do tumor. Porque quanto maior o tamanho do tumor, mais chance ele tem de estar dando metástase para um linfonodo axilar. É assim que a gente vê, ó, o linfonodo ele fica geralmente azul. Esse exame, o patologista ele vai no centro cirúrgico e fica acompanhando o mastologista. Então, uma das coisas que a gente faz é avaliar esse linfonodo, juntamente com aquele segmento de mama, quando não é feita a mastectomia total, é feita só a segmentectomia ou a quadrantectomia, a gente avalia se o tumor saiu todo, para quê? Para deixar a paciente livre da lesão, para deixar com as margens cirúrgicas livres, que significa que está livre do tumor. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Para mim tá tudo ótimo, professora. Professora, tudo ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você vai colocar esses slides no AVA também? Sim, vou botar. Todos deram presença? Vou botar sim, vou botar agora. Vou botar o slide, vou botar... Eu não sei se vocês receberam os outros slides, mas eu botei os que eu dei para vocês, eu dei. Eu vou colocar o slide e vou botar a gravação. Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês pela presença, pessoal. Então, qualquer coisa, vocês entrem em contato, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que queiram perguntar. Tá bom? Obrigada, Tá bom final certo, de semana professora. para vocês, Obrigado, pessoal. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.